Do nada, nada procede. Concordam? Como conceber essa ideia, né, de que um universo tão finamente ajustado? Aliás, foi a reflexão sobre isso que me tornou criacionista. Eu cresci num lar católico, eu cria no evolucionismo teísta, eu achava que Darwin e Deus tinham razão, eu achava que Deus tinha criado a vida e ela foi evoluindo na Terra. A maioria dos católicos pensa assim, e muitos outros também, hoje, confusos, pensam assim, protestantes. Essa ideia da evolução teísta tem crescido. Eu era marxista porque fiz parte de grupos católicos que criam na teologia da libertação, e tive uma fase que naturalmente, né, quando você caminha por esse mundo aí, você acaba chegando a um momento de dúvida, de incerteza. Nunca fui ateu, mas cheguei a uma fase de ceticismo bem forte. Eu olhava para o espaço, sempre gostei de astronomia, de estudar sobre isso. Inclusive o meu nome vem do sobrenome de um cientista famoso para quem conhece a ciência, a história, mas não é tão famoso assim quanto Albert Einstein, por exemplo. É um outro Albert Michelson. Essa é a pronúncia, minha mãe não sabia, falou que eu ia ser Michelson e está acabado. Mas o Michelson calculou a velocidade da luz pela primeira vez, provou que um tal de éter luminífero não existia, era um dogma da ciência, ele derrubou. Adorei saber que meu nome vem desse cientista, um bom cientista. Então, eu sempre gostei de ciência, sempre gostei de pesquisa, de ler, desde muito novo. E eu ficava olhando para o universo, para o espaço, gostava de ir no pôr do sol, assim na praia, deitar na areia e ficar olhando para o espaço. E eu sabia que o universo revela ordem, leis constantes, universais, finamente ajustadas, porque se os parâmetros forem alterados minimamente, o universo desanda. E eu não estou falando só de força gravitacional, mas tem as outras forças também que compõem, né, a realidade eletromagnética, força fraca, forte. Se os parâmetros mudarem um pouquinho, você desaparece agora, você desintegra, tudo foi regulado. Aí eu tentava buscar a resposta para a pergunta: de onde viemos? Que aliás é o subtítulo do meu livro, né? História da Vida, de onde viemos, para onde vamos. Eu tentava buscar lá no marxismo, da teologia da libertação, nada de resposta. Tentava encontrar essa resposta no darwinismo, nada de resposta. E agora? Para onde eu vou? Como resolver tudo isso? Foi quando eu conheci o criacionismo no ensino médio. E as respostas para mim foram bem satisfatórias. Alguns, né, não vou dizer vários, mas alguns cientistas de renome têm chegado à conclusão de que há um Criador. Um exemplo deles é o Francis Collins, foi diretor do projeto Genoma, 10 anos mapeando o genoma humano, um tremendo cientista. Ele era ateu, terminou a pesquisa ali, ou durante o processo, se convenceu de que Deus deixou digitais no DNA. Hoje ele é um teísta, não é um criacionista, mas crê em Deus, abandonou o ateísmo. Outro bom exemplo, eu tenho o livro dele em casa também, Antony Flew, é tido como um dos maiores filósofos ateus do século XX, faleceu faz poucos anos. Passou boa parte da vida atacando a fé, religião, defendendo o ateísmo, e no fim da vida ele teve a coragem e a honestidade intelectual de escrever um livro com o título, que ficou traduzido assim para o português, Um Ateu Garante, Deus Existe. Um livro muito interessante. Ele morre como um teísta, eu creio que até como cristão, porque ele convidou um bispo anglicano para escrever o último capítulo do livro dele. Abandonou o ateísmo e se tornou um cristão, mas como? Eles liam a Bíblia? Não, eles tinham preconceito. Deus se revela de muitas formas. Para Francis Collins, Deus se revelou no DNA, no genoma, na biologia. Para Antony Flew, Deus se revelou na filosofia, estudando o argumento cosmológico, está no meu livro, depois você pode ler. Estudando o argumento teleológico, também está no meu livro. Ele se convenceu de que há um Deus. Esse é o primeiro passo.
O segundo passo é perguntar: qual Deus? Que Deus? Shiva? Marduk? Baal? ETs? Qual Deus? Por que eu creio que é o Deus Yahweh, ou Yahvé, da Bíblia? Por que eu creio que este livro aqui é a suprema revelação desse Deus? Como eu sei que os meus colegas vão tratar mais de temas técnicos, né, de suas respectivas áreas, eu pensei, eu acho que no momento do culto, a maior contribuição que eu posso dar é explicar por que eu dei o passo 2. Passei a crer e depois passei a crer nesse Deus e nessa revelação. O inimigo sabe que a maior parte da população do mundo crê, porque o ser humano foi criado para crer. Muitos se prostram diante de árvores, do sol, porque está lá dentro. É uma tendência natural, humana. Então o que ele faz? Já que ele sabe que as pessoas naturalmente vão crer, ele quer afastá-las da fonte da suprema revelação. E ele procura então relativizar a Bíblia, procura espalhar entre os cristãos ideias estranhas como as de que a Bíblia tem que ser atualizada, de que a Bíblia não é a palavra de Deus, ela apenas contém a palavra de Deus, é apenas um registro de homens que andaram com Deus, da experiência deles. Tudo isso é falso. Ou nós aceitamos, é como Jesus. Vou dar um exemplo para vocês, deixa eu até já passar aqui a capa de um livro, depois eu volto aqui, que eu li anos atrás, achei bem interessante. Sócrates e Jesus, o debate, da editora Mundo Cristão. O autor cria ali uma ficção e ele imagina que Sócrates, por algum motivo, tivesse aparecido, ressuscitado no século XX. Sócrates se matriculou numa escola numa faculdade de teologia em Harvard. Ele cria uma paródia aí com Harvard. E um dia Sócrates ouve na sala de aula, um curso de teologia, o professor falou sobre a Bíblia. E ele não conhecia a Bíblia. Sócrates. Antigo Testamento, Novo Testamento. O que ele fez, como um bom pesquisador faz? Ele foi à biblioteca, pegou uma Bíblia e passou a noite inteira lendo o Antigo Testamento. No dia seguinte ele chegou à sala de aula assim, com os olhos arregalados, e perguntou para os colegas: vocês já leram a Bíblia? O Antigo Testamento? Os colegas cristãos nominais, né, de uma sociedade que acha que é cristã, mas é mais pagã do que cristã. Alguém conhece alguma assim? Já, nós conhecemos as histórias da Bíblia ali, Arca de Noé, Davi e Golias, né? O básico, né? Mas vocês leram com atenção essa Bíblia? Como assim, Sócrates? O que é a Bíblia para vocês? A Bíblia é uma coleção de histórias antigas, é uma coletânea de sabedoria oriental. Espera lá, eu acho que vocês não leram com atenção, porque os autores dizem o tempo todo: palavra de Deus, Deus me falou, Deus me revelou. A Bíblia é só uma coletânea de sabedoria oriental, de homens iluminados, ou é a palavra de Deus? Ela não permite outra interpretação que não seja essa, a segunda. Ok, noite seguinte, Sócrates vira a noite lendo o Novo Testamento. De manhã ele chega à sala de aula ainda mais perturbado, com os olhos arregalados, e pergunta para os colegas: vocês já leram o Novo Testamento? Sócrates, nós somos cristãos, já lemos, conhecemos as histórias aí, Natal, Jesus, essas coisas aí. O que é o Novo Testamento para vocês? Quem é Jesus para vocês? Jesus? Foi um revolucionário, ele se insurgiu lá contra o Império Romano e foi morto. Só isso? É isso? Foi um profeta, quem sabe, um filósofo, um sábio, vai lá, um líder espiritual. Sócrates disse: eu não aceito isso, e eu nem sei se vocês podem ser chamados de cristãos, porque esse Jesus sobre quem eu li no Novo Testamento disse coisas como esta: Pai, glorifica-me contigo com aquela glória que eu tinha contigo antes de haver mundo. Como que um profeta poderia fazer uma oração como essa? Só um profeta.
Ou então, quando ele diz para as pessoas que estavam ali em volta dele, inclusive alguns fariseus: antes que Abraão existisse, eu sou. João 8,58. Na hora quiseram apedrejá-lo, por quê? Claro, eles entenderam o que ele estava dizendo. No grego, egoeime, remete ao hebraico anihu, lá de Êxodo 3,14. O Deus que aparece para Abraão diz: eu sou. Jesus se fez igual a Iavé. Aí Sócrates diz: como é que vocês podem chamar esse Jesus de só um revolucionário, um profeta, um sábio? Ele não permite isso, a Bíblia não permite isso. Resumindo, e C.S. Lewis também já dizia isso, né? Ou você aceita a Bíblia pelo que ela diz que é, ou você joga fora na hora, como uma impostura, um livro de loucos, lunáticos. Ou você aceita Jesus pelo que ele disse que é, ou você o descarta como um louco, um impostor, um lunático. Perceberam que não há meio termo aqui? Não dá para aceitar essa conversa mole de que a Bíblia é apenas um livro de cultura, um livro de homens que escreveram sobre a sua experiência em relação a Deus. Não dá, porque eles sempre enfatizaram o fato de que falavam em nome de Deus, de que esta é a palavra de Deus. Não dá para você entender que Jesus é apenas um revolucionário, um filósofo, um sábio, porque o próprio Jesus dizia: eu sou Deus. Portanto, a missão que ele veio desempenhar aqui era muito superior à de um mero agitador político. Ele não morre na cruz como um malfeitor ou como um agitador político, ele morre na cruz como o redentor da humanidade. O Deus pleno, que na forma humana veio saldar uma dívida contraída num livro que conta uma história real. Qual livro? Gênesis, capítulo 3. Então, o diabo ou deturpa a nossa visão de Cristo, ou deturpa a nossa visão da Bíblia, ou, se não deu certo uma coisa nem outra, ele vai dizer assim: tá bom, fique com a Bíblia, fique com Jesus, mas Gênesis 1, 2, 3, dilúvio, cobra que fala, um casal pelado no jardim, isso não dá para acreditar, meu amigo. Isso é alegoria, lenda. Tá tudo bem para o diabo, já está ganhando com isso. Percebeu? Ou nós aceitamos os relatos que estão aqui como reais, ou criamos grandes problemas para nós mesmos. Se Adão e Eva não existiram, se o relato da queda em Gênesis 3 não é factual, real, histórico, o que dizer de Jesus como o segundo Adão? É assim que Paulo identifica. O que dizer da existência da morte? Porque se a morte não é resultado do pecado de Adão e Eva, Deus criou a morte então como um elemento natural da sua criação? Deus cria esse processo terrível chamado seleção natural para fazer com que a vida chegue aos níveis que conhecemos hoje, a biodiversidade como a conhecemos hoje. Que Deus é esse? Muitas pessoas que param para pensar na incoerência da teoria da evolução teísta acabam abandonando a fé completamente, porque esse Deus é cruel, esse Deus é incoerente, esse Deus é contraditório. Para que criar vida e morte? Para que? Eu fico muito triste toda vez que eu vejo uma reportagem, por exemplo, no Animal Planet, e vejo lá um leão devorando uma zebra. Isso me entristece, me ofende, me machuca, porque eu não posso conceber que Deus tenha criado esse tipo de coisa. O meu Deus promete que um dia, de novo, o leão vai pastar junto com a ovelha, e eu vou poder brincar com o leão, e talvez com dinossauros também, na nova terra. Esse é o nosso Deus, o Deus do criacionismo bíblico. Mas o diabo tenta criar distorções, contradições, tudo sempre com o objetivo de afastar as pessoas do verdadeiro Deus.